A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6, onde nós vamos trabalhar um assunto muito importante nesse segundo trimestre. Vamos compreender sobre olhando para a direção errada. Analisando o perfil de Davi e compreendendo o seu fracasso, ou seja, o seu pecado. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Já somos uma comunidade de mais de 100 mil alunos para a glória de Deus. Você pode participar se inscrevendo e também deixando o teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque ajuda muito a gente a alcançar vidas para a glória do Senhor Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Você encontra todo esse material no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar nas nossas classes, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. É claro também, você que é professor aqui da classe dos jovens e está interessado no nosso material para poupar o teu tempo, para preparar as tuas aulas, nós temos esse recurso disponível para você no nosso site Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra a nossa assinatura trimestral, onde você tem acesso ao esboço da aula que eu preparo, onde você tem acesso também aos slides que eu também produzo para poder dinamizar as minhas aulas na Escola Bíblica Dominical. Você pode ter acesso a todo esse material se tornando um dos nossos assinantes. É claro que quem se torna assinante do Facilita EBD tem benefícios, pode receber alguns bônus, como por exemplo, o nosso workshop de pregação, que é sensacional para poder te ajudar a crescer em Jesus. O nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é imperdível, vai te edificar em Cristo. E, claro, você também tem acesso ao nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena para você crescer em Jesus. As propostas com as assinaturas estão aqui na descrição desse vídeo e também no comentário abaixo. Eu espero que Deus te abençoe. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em Cristo. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos tratar sobre esse assunto, olhando para a direção errada. Estamos compreendendo desse trimestre sobre o tema tentações, e hoje nós vamos entender que Davi cedeu à tentação e cometeu um pecado terrível. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que você vai tomar como nota está então no texto principal. Você precisa fazer essa leitura com os teus alunos, e ela se localiza em Salmo 101, versículo 3. Você também pode apresentar para os teus alunos o resumo da lição. É importante você fazer isso na EBD, tá? E a leitura bíblica em classe se localiza em alguns endereços. Que endereços são esses? No livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 5. Você pode ler também versículos 14, 15, 26 e 27. Deixa Deus te usar da Escola Bíblica Dominical fazendo essa leitura com os teus alunos para a glória de Deus. Conforme Jay Adams, a raça humana ela é culpada por sua corrupção. E essa raça humana se torna culpada por ser afetada pelo pecado. E a Bíblia deixa claro que todos nós estamos debaixo do pecado, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Ou seja, nós somos afetados pelo pecado. A única maneira de sermos libertos do pecado é através de Cristo Jesus, por intermédio da salvação. É importante também termos em mente muito bem a respeito dessa perspectiva, porque hoje nós vamos trabalhar a respeito de Davi, o rei Davi, aquele homem que é conhecido nas Escrituras como o homem segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos perceber que Davi também tinha fraquezas, também cedeu à tentação e cometeu um pecado terrível. A Bíblia traz para a gente essa perspectiva a respeito do pecado de Davi, apresentando o seu fracasso para demonstrar que Davi não era um super crente. Ele também estava suscetível a esses pecados que nós enfrentamos no dia a dia. É importante também termos em mente que Davi também ele tinha outros fracassos, outros erros, outros pecados
Mas esse pecado em específico traz então uma gravidade muito grande diante dos olhos do Senhor. Davi cometeu um adultério e, ao mesmo tempo, um assassinato premeditado. E a partir dessa perspectiva, eu espero que hoje Deus em Cristo ministre também ao teu coração. Nós vamos analisar isso com você ponto a ponto hoje em sala de aula e já para ganhar tempo, eu gostaria de analisar contigo já o primeiro ponto, que trata então sobre o seguinte assunto: no tempo da guerra, ocioso. Davi se encontrava ocioso no período de batalha, no período de guerra. Isso também traz uma referência muito forte para a gente. Nós estamos em guerras espirituais. Nós estamos em batalha espiritual. E precisamos estar alerta em todo o tempo, porque o inimigo não está de brincadeira contra os servos de Deus. E que Deus em Cristo também ministre ao teu coração. E já observando essa questão, precisamos então compreender aquilo que Warren Wiebensen traz a respeito dessa perspectiva. Warren Wiebensen aponta que essa tentação que Davi sofre e esse ceder ao pecado que Davi comete está apresentado de forma ilustrada também no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Faça essa leitura com os teus alunos. Onde está escrito que cada um é tentado pela própria cobiça, pelo próprio desejo, por aquilo que lhe seduz, que lhe atrai. E ao mesmo tempo, quando você cede à cobiça, essa cobiça dá luz então ao pecado. E a partir dessa perspectiva, nós compreendemos que Davi cedeu ao pecado, fracassou. Mas ao mesmo tempo, ele conheceu o perdão de Deus. Mas avançando, vamos então agora para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: o homem segundo o coração de Deus. Pastor Alexandre Coelho, o comentarista da lição, apresenta que essa tentação e a queda de Davi são um alerta que nós, cristãos, discípulos de Jesus, não podemos então perder o foco da nossa caminhada cristã, porque a qualquer momento podemos ser atacados por essas setas malignas envolvidas na tentação do inimigo para derrubar os servos de Deus. Outro detalhe bíblico que precisamos também ter em perspectiva na aula de hoje é a partir da leitura do comentário de Warren Wiebensen, que traz a seguinte perspectiva para a gente. Contextualizando a passagem bíblica, a partir do cerco que Davi está enfrentando, uma batalha que Davi está enfrentando, com base em 2 Samuel, capítulo 10, versículo 14, onde Joabe está à frente dessa batalha quando Davi está enfrentando um cerco na localidade de Rabá. E diante desse cerco, o próprio exército de Davi já estava ficando sem água. E você percebe que Davi então envia Joabe para poder resolver esse grande problema e atacar de forma especial Rabá, para que possa ter a vitória para Jerusalém. Outro detalhe bíblico que também estamos compreendendo a partir dessa leitura bíblica aqui é que Davi está no palácio, ao invés de estar no campo de batalha. Davi estava em Jerusalém, ao invés de estar guiando o exército. Davi estava na cidade escolhida, ao invés de estar à frente do campo de batalha. Mas é importante também percebermos, à luz da Escritura, que escolhas erradas que fazemos trazem, então, diversas consequências. Davi, ele realizou algumas escolhas erradas na sua vida também. Ele realizou a escolha errada de se envolver com Betseba, como nós estamos observando a partir dessa leitura bíblica aqui. E essa escolha errada trouxe uma consequência terrível para o seu ministério, terrível para o seu chamado. Ao invés dele estar se envolvendo com as coisas de Deus no campo de batalha, se envolvendo com a guerra, ele estava se envolvendo com a tentação. Para entendermos o que ocorreu com Davi, é necessário também fazermos a leitura bíblica de algumas passagens. Que passagens são essas? 1 Samuel, capítulo 13, versículos 14. Também Atos, capítulo 13, versículo 22. Você vai perceber que Davi é um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, tem uma chamada de Deus. Mas nessa passagem bíblica que nós estamos lendo, de 2 Samuel, capítulo 11, Davi, um homem escolhido por Deus, está fracassando, cedendo ao pecado. Isso também demonstra que não existe aqui super
crente na Bíblia. Todos nós estamos vulneráveis às setas do maligno. Somente o sangue de Cristo, a vigilância espiritual, o escudo da fé podem então nos proteger dessas astutas ciladas de Satanás contra você. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, nós encontramos a passagem bíblica que Davi comete então um adultério com Betseba. Ele estava no palácio de forma ociosa. Já vou explicar sobre o ócio para você. E ao estar no palácio de forma ociosa, ao invés de estar preparado para a guerra, ele estava vulnerável, suscetível ao pecado. E ele cedeu ao pecado, cedeu à cobiça dos seus olhos e fracassou nesse momento da sua vida. Davi deveria estar à frente do exército, mas ele preferiu ficar em casa, na ociosidade. Preferiu ficar no palácio, passeando. Preferiu ceder à sua vontade. Ao invés de descansar, ele praticamente cedeu ao seu pecado. E isso desagradou a Deus. Enquanto seus homens estavam no campo de batalha, ele estava perdendo o foco da sua vida espiritual. Você também não pode agir assim. Precisa ter um foco na sua vida espiritual e ministerial também em Cristo. A escolha de Davi negligencia então o chamado que Deus estabeleceu para ele. Ele joga fora todas as promessas de Deus. Ele joga fora tudo que Deus estava estabelecendo para a sua vida. Quando você lê 2 Samuel, capítulo 11, agora versículo 2, você percebe que ele está no terraço, observando a mulher de outro homem, no caso aqui Betseba, tomando banho. Ele está cedendo à tentação dos olhos, cedendo à tentação da carne, cedendo à cobiça do seu coração. Alguns autores bíblicos chegam em concordância ao dizer que Davi, possivelmente, nesse período da sua vida, ele já estava naquele período que ele pensava consigo mesmo, que ele garantiu a vitória para si, que ele tinha alcançado uma posição privilegiada. E por isso o poder subiu ao seu coração, envolvendo a sua alma. Ele não enxergava que os seus homens estavam no campo de batalha, mas ele só enxergava o desejo no seu coração. Ele deixou-se envolver pelo orgulho, e o orgulho trouxe então cegueira espiritual para Davi, ao ponto de Davi cometer um pecado terrível e ceder à sua carne. Está escrito na palavra, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. E também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que a carne é fraca. E se nós cedermos ao pecado, nós então vamos enfraquecer espiritualmente. Assim, é preciso nós entendermos que a tentação de Davi traz então um alerta espiritual para você em Cristo. Não existe posição, cargo, estatura, local em que estejamos que o inimigo das nossas almas não vai querer te atingir. Nós precisamos estar em todo o tempo centrados em Jesus, firmes com Jesus, sem perder o foco da nossa salvação. Você precisa disso. Eu preciso disso também. Você precisa estar vigilante na sua caminhada cristã. Nós precisamos estar vigilantes na nossa caminhada cristã. A tentação vem para poder barrar os projetos de Deus. Os desejos chegam para poder parar a caminhada que Deus preparou para você. Deus tem um plano para a tua vida e é necessário que você esteja vigilante e não perca o foco como Davi. Já avançando, eu espero que Deus em Cristo possa ministrar também ao teu coração. Vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto: um homem de ação. Pastor Alexandre Coelho faz a seguinte abordagem: que Davi foi tentado em um período de guerra. Aqui nós temos também uma aplicação. Nós estamos em processo de guerra espiritual. Em todo o tempo, você está em batalha espiritual. Você está em guerra espiritual. Não podemos fechar os nossos olhos para isso. Tem gente que nega a existência do inimigo. Tem gente que nega a existência de guerras espirituais. Mas nós precisamos estar alerta, que em todo tempo nós precisamos estar vigilantes. Você precisa estar vigilante para que não ceda à tentação.
Conforme Warren Wiersbe, em seu comentário, ele destaca uma perspectiva bem interessante sobre esse texto, que tudo indica que Davi tinha aproximadamente 50 anos de idade. Davi já tinha alcançado grandes batalhas e foi aconselhado também pelos seus guerreiros, pelos seus nobres, a ficar em Jerusalém, pelo fato da sua idade. E isso está presente lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 ao 17. A partir dessa perspectiva bíblica, nós também entendemos, à luz da palavra, que Davi agora ele está em Jerusalém. E ao invés de aproveitar um momento de descanso, porque não tem problema você tirar períodos de descanso em família, tirar períodos de descansos em determinadas pausas de trabalho, o problema está quando você pratica o ócio. E o que é o ócio então? O ócio não é a ausência de atividades. Nós precisamos de um descanso. O ócio é uma atividade sem propósito nenhum. Isso é o ócio. É a armadilha que Satanás prepara e preparou contra Davi. Davi está sem uma atividade nenhuma no palácio e ele procura agora realizar algo sem propósito. E esse algo sem propósito foi uma seta do inimigo que atingiu seu coração para que ele então cedesse à cobiça dos seus olhos. Russell Champlin, ele traz a seguinte perspectiva a partir da leitura de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A Bíblia deixa claro para a gente que nós devemos fugir de toda prostituição. Se você puder ler esse versículo com os teus alunos, vai edificar muito a tua aula em Cristo Jesus. Aqui nós temos um alerta na palavra, que nós não devemos enfrentar o pecado de frente, a tentação de frente. Mas a Bíblia nos alerta a fugir. A Bíblia traz um conselho para fugirmos. Davi não. Ele tentou enfrentar de frente. Ele se envolveu com o ócio. Ele se envolveu com o pecado. Se envolveu com a tentação. E caiu. A Bíblia nos orienta, contudo, a produzirmos então o fruto do Espírito. Ao invés de cedermos aos desejos da carne e enfrentá-los de frente, precisamos fugir dos mesmos e agora produzir em nós o fruto do Espírito, cultivar em nós o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 te dá base para isso. Uma alma que é redimida, lavada e remida pelo sangue de Jesus, essa alma está permanente em Cristo. Ela permanece em Jesus. E permanecendo em Jesus, ela se fortalece espiritualmente. Você precisa permanecer em Jesus. Você precisa se fortalecer espiritualmente na sua caminhada cristã para não ser atingido por tentações carnais. Em Romanos 13:14 está escrito: revesti-vos do Senhor Jesus. Seja cheio do Senhor Jesus. Se envolva com o Senhor Jesus para não ceder à carne, não ceder ao pecado. Davi cedeu à carne, cedeu ao pecado. A Bíblia traz também essa linha de pensamento, destacando para a gente que nós precisamos sim ter uma visão espiritual sobre o reino de Deus. O próprio Jesus fala a respeito do adultério. E ele destaca que o adultério nasce no coração do homem, nos pensamentos humanos. Isso está presente lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Vai além do ato cometido, mas é algo premeditado no coração. Davi estava premeditando isso. Você percebe à luz das escrituras que o próprio apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, ele traz um alerta a respeito da concepção do adultério e compara isso com uma verdadeira prostituição. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava premeditando o pecado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava se prostituindo, se envolvendo com a carne, sem agradar a Deus. E isso aqui é apresentado na Bíblia. A Bíblia demonstra que esse homem tinha virtudes, mas ao mesmo tempo apresenta o seu fracasso para trazer um alerta para a gente, que não existem supercrentes, pessoas que não são atingidas por setas. Nós precisamos entender que em todo o tempo nós estamos em batalhas espirituais
Podemos sim ser atingidos, mas precisamos estar firmes em Jesus. Quando a tentação chegar, a Bíblia diz: fugir para a presença de Cristo. Busque a Cristo, busque a presença do Senhor. Quando o desejo bater no teu coração, ore ao Senhor Jesus, repreenda isso do teu coração e da tua mente e deixe que Cristo domine todo o teu ser. Faça isso em Jesus. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto. No tempo que os reis saem para as guerras, Davi está em casa. Pastor Alexandre Coelho traz a seguinte perspectiva, que a tentação de Davi e a queda dele se deu no período em que todos os reis saíram para a guerra. Isso está presente em 2 Samuel 11:1. Você percebe, todo mundo está na batalha, envolvido na batalha, mas Davi não foi. Não marcou presença. Contudo, é necessário também destacarmos que não é pecado você retirar um período de descanso para a tua vida ministerial em Jesus, para a tua saúde pessoal também. O problema está quando você, então, ao invés de descansar, está se envolvendo com coisas que não agradam a Deus. O problema se agride quando você baixa a tua guarda espiritual e se deixa envolver com as setas do maligno, com as armadilhas de Satanás, com a tentação que vem da parte dele. Todo jovem cristão precisa estar atento às armadilhas do inimigo. Todos nós, você precisa estar atento, eu preciso estar atento, porque ele utiliza diversas armas, além da seta voltada para a sexualidade. Ele utiliza outras armas que podem enganar você e te afastar da presença de Deus. É claro que a gente está tratando sobre o adultério de Davi, mas vamos abrir o leque a respeito das armadilhas que Satanás utiliza para poder pegar aquele que está com a mente vazia no período de descanso. Nessa geração, ele utiliza ferramentas como, por exemplo, linhas de pensamentos, filosofias. Ele utiliza ferramentas como, por exemplo, a própria questão do relativismo, que procura distorcer a palavra de Deus, que procura demonstrar que não existe uma verdade absoluta só, tentando enganar o povo de Deus. Augusto Nicodemos, ele destaca o seguinte, que um dos grandes desafios para os cristãos do nosso tempo está em saber como se posicionar diante dessa cultura do relativismo. Está em saber como se posicionar com firmeza na sua fé diante de todos os problemas que estão batendo na nossa porta. Vai além de uma tentação sexual. Vai além de um pensamento que estamos abordando aqui em sala de aula. O inimigo, ele utiliza ferramentas para te afastar da presença de Deus. Cada vez mais nós ouvimos pessoas abordar-nos e nos dizer que cada um tem a sua verdade, que cada religião apresenta um caminho. Nós precisamos nos posicionar, demonstrando que nós acreditamos na única verdade que vem da parte de Deus. Você precisa fazer isso. E, infelizmente, muitos cristãos do nosso tempo estão conformados com isso. Estão abraçando essas causas, essas ideias, e não estão se posicionando na faculdade, levantando o estandarte do evangelho. É isso que o inimigo faz. Quando nós descansamos e baixamos a guarda, ele age. Nós estamos vivendo em um período chamado pós-modernidade, onde as pessoas estão perdendo o encanto pela busca da verdade, por causa do relativismo, que tira a essência da verdade. Aqui nós precisamos destacar que nós conhecemos a verdade que é Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador e Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Nesse período, a igreja é atacada, porque diversas pessoas começam a dizer: o que é verdade para você não é verdade para mim, o que é verdade para mim não é verdade para você. E muitas pessoas, muitos jovens cristãos estão se silenciando de frente dessas astutas ciladas do inimigo. Nós estamos em tempo de guerra. Não podemos dizer que esse discurso é verdadeiro. A Bíblia destaca que Jesus é o caminho, por isso que a igreja é atacada e somos chamados até mesmo de arrogantes, porque nós acreditamos na verdade que vem de Deus. Nós cremos em verdades absolutas. Que verdades absolutas são essas? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Nós cremos em valores absolutos.
Cremos que Deus criou todas as coisas e que tudo vem dele e pertence a ele. Nós cremos em verdades absolutas, em demonstrar a esse mundo que o mundo está em pecado e que o mundo precisa da salvação que é Jesus. Nós cremos em verdades absolutas, que pelo poder do Evangelho nós podemos mudar esse mundo a partir da perspectiva do reino de Deus, como está presente em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós cremos que os princípios bíblicos são imutáveis e inegociáveis, onde nós abordamos que a morte e a ressurreição de Jesus é para todos. E isso também nos demonstra que nós cremos nos preceitos de Deus, na verdade de Deus. Salmo 119, versículos 93. Que Deus então traga convicção para você. No tempo de guerra, você precisa estar firme diante do Senhor. Que essa palavra também edifique você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha aí na tua rede social. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto. Olhando agora para a direção errada. Russell Shambler, ele aborda que todos os pecados sexuais são proibidos no Novo Testamento. Você pode ler isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Você pode também ler Gálatas, capítulo 5, 19, onde você vai encontrar agora as obras da carne. É importante também ter essa perspectiva aqui, já que a gente está observando essa prostituição no coração de Davi. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: passeando pelo terraço. Pastor Alexandre Coelho traz a seguinte abordagem, que a contemplação de Davi por Betseba não foi acidental. Ele premeditou no seu coração. Ele viu aquilo acontecendo e ele desejou isso. Ele também premeditou o assassinato contra Urias, esposo de Batseba. Você percebe na Bíblia que um homem chamado segundo o coração de Deus está cometendo pecados terríveis aqui, por ceder à tentação. Davi estava no lugar errado e na hora errada. Não pelo fato de buscar a mulher de outra pessoa, mas pelo fato de estar em Jerusalém, enquanto seu exército estava em batalha, pelo fato de baixar a guarda espiritual e ceder ao pecado. Isso está presente em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. É importante entendermos, a partir da perspectiva bíblica, que Davi, quando percebeu que Batseba estava disponível para ele, procurou então saber a identidade dela. E descobrindo que era Betseba, sabendo de quem se tratava, mesmo assim ele desejou aquela mulher que pertencia a um dos seus fiéis soldados. E a Bíblia destaca isso em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 3 e 4, que mesmo sabendo que era Betseba, esposa de Urias, ele mandou trazê-la para o seu palácio e para os seus aposentos, para cometer o pecado. Esse episódio revela pra gente que Davi, em seu palácio, olhou para Betseba, foi tentado e, ao invés de fugir da tentação, ele cedeu ao pecado, ele cedeu à tentação. Ao invés de resistir à tentação, ele cedeu a ela. Ele deixou ser dominado pelos desejos carnais. Ele se deixou ser dominado, então, pelo pecado. O próprio Tiago alerta sobre isso, destacando que a tentação ela não vem da parte de Deus, mas ela vem da parte de Satanás. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, o inimigo estava investindo pesado contra a vida de Davi. Observe, o inimigo não deixa de batalhar contra você. A única lição que precisamos aprender sobre isso é que Deus nos guarda, que Deus nos protege, que Deus nos garante a vitória diante dessas setas quando fugimos então para a sua presença. Davi olhou para a esposa de Urias com óculos do pecado, com óculos da tentação. Ele cedeu às suas fraquezas espirituais. Ele cometeu um ato terrível aqui, conforme as Escrituras. Quando nós observamos outro salmista escrevendo o Salmo 119, versículo 105, destacando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, nós encontramos então Davi utilizando outra lâmpada. Uma lâmpada que não guia para a palavra, mas uma lâmpada apagada, sem foco, que levou ele para o pecado. A lâmpada do seu desejo pessoal. Naquele momento, Davi estava longe do caminho da luz do Senhor, do caminho da palavra do Senhor.
Hoje em dia, nós também precisamos estar alertas, que além da tentação voltada para a sexualidade, existem outros modelos de tentações que afetam os nossos jovens. A exemplo da tentação que leva os jovens aos vícios das drogas. Satanás ele também utiliza essa armadilha para poder prender diversos jovens que têm uma chamada de Deus em nosso tempo também. Precisamos refletir que muitos jovens estão sendo influenciados pela ação do maligno por falsas amizades que os conduzem agora para distante de Deus, além da prática sexual ilícita. As drogas também têm prendido diversos jovens e afastados os mesmos para distante do Senhor. Muitos jovens têm cedido aos vícios das drogas para fugir das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas lutas pessoais, das suas crises, para sentir um pouco de conforto, mas ao invés de encontrar o conforto, encontram a escravidão. Mas Jesus é aquele que traz a libertação. Jesus é aquele que traz exatamente a verdadeira vitória, ao invés da dependência química. Jesus ele veio para salvar e libertar, mas o inimigo das nossas almas em todo tempo ele procura escravizar vidas, escravizar jovens, escravizar você, mas somente Jesus pode libertar você, te dar a vitória, te livrar do cativeiro das drogas, te livrar do cativeiro do pecado, te livrar exatamente de todo o pecado para a glória de Cristo. Cristo é a esperança da glória para você, como está escrito em Colossenses 1:27. É nele que nós não somos confundidos, como está escrito em Romanos 9:33. Cristo é aquele que nos aceita, mesmo diante dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas tentações. Você antes tinha o chamado de Deus, mas perdeu por ceder à tentação, ao pecado. Mas hoje, através dessa aula, Jesus te chama mais uma vez, te dá uma nova oportunidade, te chama para que você possa sentir a verdadeira alegria espiritual, o verdadeiro prazer de estar na presença de Deus e colher para você todas as bênçãos em Cristo. A salvação traz liberdade. A salvação traz cura e benefícios espirituais para você. Que essa aula edifique também a tua vida. Avançando, o segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: o adultério consumado. Pastor Alexandre Coelho aborda que Davi, ele consumou seu pecado adulterando com a mulher de Urias, que no caso aqui é Betseba. Nós precisamos ler a partir da perspectiva do Russell Champlin agora, para entendermos um pouco a respeito do adultério. O que é o adultério, especialmente falando, em culturas antigas e o que a Bíblia fala a respeito disso também. O adultério é quando uma pessoa casada se envolve com outra pessoa fora do seu relacionamento, que no caso aqui também é casada. Nós precisamos entender a partir da perspectiva bíblica essa visão. Existe também outra perspectiva nesse assunto. Quando nós estudamos o Antigo Testamento, a abertura, e você não pode confundir com o concubinato. Por exemplo, um homem casado poderia ter concubinas, que no caso aqui não seriam esposas, mas seriam mulheres que ele poderia ter relações sexuais dentro do seu convívio familiar que pertenciam a ele. Isso era permitido no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, a visão agora do casamento é uma visão que é trabalhada exatamente somente entre marido e mulher. Então, todo relacionamento fora dessa aliança é vista então como um adultério. Nas culturas antigas, que não são politeístas e ao mesmo tempo não são poligâmicas, essas culturas começavam a trabalhar essa visão da seguinte maneira, que o adultério era uma ameaça à sociedade, pois acabava com a base da sociedade, que era a família. Na Bíblia, nós vamos encontrar textos que proíbem o adultério. Você vai perceber isso lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14. Você vai encontrar também Levítico capítulo 18, versículo 20. Você vai encontrar Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 12. Você vai encontrar também Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. O adultério é listado nas obras da carne aqui. Então você percebe que a Bíblia já apresenta uma posição contrária à prática do adultério. Por que o adultério então é proibido? Porque ele traz alguns problemas.
E quais são esses problemas? O primeiro deles é porque o adultério ele ameaça a santidade do lar. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Deuteronômio 5:18. O adultério também procura retirar a pureza familiar. Isso está presente em Levítico capítulo 18, versículo 20. O adultério também procura atrapalhar o crescimento da família. Êxodo capítulo 20, versículo 14, Levíticos 20, versículo 21. E ele é considerado na Bíblia como uma idolatria. Presente também em Jeremias capítulo 3, versículos 8 e 9, e também Ezequiel 23, versículo 37. A Bíblia ela não dá abertura para o adultério. Se você perceber isso na Bíblia, você vai perceber que Davi está cometendo um ato terrível aqui, um grande pecado que desagrada a Deus. Ainda, a prática do adultério também dá abertura para a prática do aborto. E o que é o aborto? O aborto é, então, a interrupção de um nascimento. E é importante tratarmos também sobre esse assunto, especialmente com os nossos alunos. O tema do aborto também agride a questão da vida humana. Ou seja, um pecado gera o outro. O adultério gera situações terríveis aqui. Muitos jovens estão entrando por essa porta, por esse caminho. Pela prática sexual, por exemplo, antes do casamento. Por se envolverem com relacionamentos que não agradam a Deus, até mesmo no adultério. E alguns entram pela porta do aborto para encontrar saída e liberdade do seu próprio corpo. E a Bíblia destaca que o adultério ele é uma prática pecaminosa e que o aborto, então, não agrada a Deus. Nós, como cristãos, entendemos que a vida pertence ao Senhor, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jó capítulo 12, versículo 10. Nós entendemos que somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. E essa decisão não cabe a nós. Isso está presente em 1 Samuel 2,6 também. Assim, nós entendemos que essa prática do adultério é uma prática pecaminosa abominável que leva as pessoas a exercerem atrocidades contra si mesma e contra outras pessoas. Na prática do aborto, nós encontramos esse exemplo aqui. A salvação ela é um convite para a libertação, então, do pecado. A salvação ela é um convite para a preservação da vida humana. A salvação ela é um convite para aqueles que estão envolvidos na prática do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em João capítulo 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de enviar o seu Filho para morrer no teu lugar. Se você está envolvido pelo pecado, você precisa abraçar a salvação, reconhecer os teus erros e ter uma nova vida agora em Jesus. Ter uma nova vida agora confessando os teus pecados e sendo uma nova criatura em Cristo. Que essa aula fale com você. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto: matando um marido e soldado honrado. Controlar as emoções é uma habilidade que todos nós precisamos ter. Isso também demonstra a nossa maturidade cristã. Você percebe que Davi, ele está envolvido por suas emoções. Ele sabe que ele está envolvido pelo pecado, que ele cometeu um erro. Ele começa a agir de forma descontrolada, emocionalmente falando. Isso também traz uma reflexão para o nosso tempo. Nós vivemos em um tempo onde a informação está acessível a todos. E as pessoas estão se envolvendo com diversos fatores. E muitos não têm controle emocional. Muitas pessoas estão perdendo o foco, perdendo o controle, perdendo então a noção daquilo que estão fazendo. Davi, ele perdeu a noção daquilo que ele estava fazendo. Ele estava premeditando então um assassinato contra um homem honrado, um soldado fiel a ele. A decisão de Davi demonstra aqui um descontrole emocional. Alguém que não está preparado para enfrentar diversas situações, reconhecer o seu pecado, mas ele estava preparado para agir de forma sem pensar, agir de forma terrível, que desagrada a Deus. Após ter se deitado com Betseba, como está escrito em 2 Samuel capítulo 11, versículos 4 ao 5, percebendo que ela agora estava grávida, ele então arquiteta um plano terrível. Ele manda trazer Urias de volta, para que Urias tenha relações sexuais com a sua esposa,
para que ele então encobertasse o pecado que ele havia cometido. Essa intenção de Davi era uma intenção fria e calculada, mas Urias não cedeu ao pecado. Ao mesmo tempo em que Davi mandou Urias se embriagar, mas Urias não cedeu aos desejos do rei. Ao mesmo tempo que Davi mandou Urias se embriagar, Urias não cedeu ao desejo do rei. Nós percebemos, à luz das Escrituras, que Davi estava perdendo o controle, ao ponto agora de planejar o assassinato contra esse homem que servia fielmente na sua corte. Davi, então, de forma premeditada, sentencia Urias à morte. Escreve um bilhete, envia por intermédio de Urias, para que ele entregasse a Joabe, e Joabe colocasse Urias no período mais terrível da batalha, para que ele então pudesse morrer. A Bíblia destaca que isso foi premeditado. Davi, então, queria ter paz com essas ações, mas Deus estava observando tudo. As nossas escolhas têm consequências. Aquilo que você planta, você colhe. Escolhas erradas trazem consigo, sim, as suas consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7, demonstra isso. Davi e Betseba semearam então a corrupção, o pecado, e colheram isso. Davi colheu isso na sua própria casa, no seio da sua família. Os seus filhos passaram a viver de forma violenta entre si. E a partir dessa perspectiva, nós vamos analisar muito bem que nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Deus então usa o profeta Natã para trazer uma mensagem da sua parte para aquele homem que era segundo o seu coração, para corrigir o seu erro. E aqui nós aprendemos a riqueza da palavra de Deus, aonde esse Deus não deixa nada encoberto. A Bíblia demonstra isso de uma forma espetacular, e eu espero que isso também edifique você. Já avançando, terceiro ponto, trata então sobre o seguinte assunto: as consequências da ação de Davi. Você pode apresentar aqui Romanos capítulo 6, versículo 23, onde está escrito que o salário do pecado é a morte. E a partir dessa perspectiva, avance então para o primeiro subtópico, onde nós vamos entender que o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Pastor Alexandre Coelho aborda que Deus julgou a Davi por 3 motivos. O primeiro motivo é que o Senhor escolheu Davi, ungiu Davi como rei e deu a ele tudo. Isso está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. O segundo motivo é que Davi cometeu então um adultério, desagradando a Deus de forma terrível. O terceiro motivo é que, além de cometer um adultério premeditado, Davi planejou um assassinato contra um homem fiel que trabalhava para ele no exército. E isso desagradou ao Senhor. Segundo Samuel capítulo 11, versículos 6 ao 11. Aqui nós percebemos exatamente que Deus não deixa impune nenhum pecado. Observe porque o pecado de Davi é mais grave. Porque Davi conheceu o Senhor. Davi conhecia a vontade de Deus. Davi conhecia a palavra de Deus. Os pecados daqueles que servem ao Senhor são mais graves, porque se torna então uma situação hipócrita. Porque conhecendo a palavra de Deus, eles rejeitam essa palavra e cometem então o pecado. O pecado é contra o conhecimento. Eles conhecem a verdade e agem mesmo conhecendo. E por isso a punição e o juízo de Deus é mais severo também contra Davi. E dessa maneira, Deus então traz a responsabilidade sobre Davi de 2 formas. A primeira delas é que Deus, ele é o agente do juízo contra Davi. Foi o próprio Deus que julgou Davi. Não foi outro exército, não foi outro homem, não foi o profeta Natã, foi o próprio Deus que julgou Davi. Foi o próprio Deus que sentenciou Davi. Em segundo lugar, você também vai aprender que o juízo de Deus ele é devastador. A casa de Davi foi afetada por causa desse pecado. E o juízo de Deus agiu de forma justa para punir e corrigir esse homem de Deus. Já avançando, espero estar te ajudando, o segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: a espada nunca mais se apartará da tua casa. A palavra do Senhor, por intermédio de Natã, dizia o seguinte, que a espada nunca mais se apartaria da casa de Davi. Ou seja,
as consequências do pecado de Davi e Betseba atingiram então a sua família. Isso está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. O juízo de Deus afetou a casa de Davi. Nós percebemos, à luz das Escrituras, que isso foi resultado das escolhas erradas que eles fizeram. Pastor Alexandre Coelho destaca duas consequências na própria lição, porém nós vamos apresentar aqui para você três. Eu quero destacar três. Eu quero apresentar para você três consequências aqui que nós vamos encontrar. A primeira delas foi a morte do primeiro filho de Davi com Betseba, o fruto do pecado, a primeira criança que nasceu a partir dessa visão do adultério. Você vai perceber que essa criança nasce morta. Essa é a primeira consequência. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 e 18. Davi jejuou, orou para que Deus então pudesse realizar o milagre, a criança nascer com vida, mas a criança nasceu morta. A segunda consequência está exatamente por intermédio do profeta Natã, aonde ele destaca que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E aí nós percebemos que de forma violenta, da mesma forma violenta que Davi agiu contra Urias, essa forma violenta agora vem para a casa de Davi, onde nós percebemos que o seu próprio filho Absalão mata um dos seus filhos, chamado Amon, por vingança em favor da sua irmã Tamar. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 ao 36. E Joabe também mata Absalão. Isso está presente em 2 Samuel, capítulo 18, versículos 14 e 15. Então você percebe que a violência está presente no lar de Davi. A terceira consequência é que a própria casa de Davi também teria alguém que se levantaria e tomaria as esposas de Davi, ou seja, as concubinas de Davi para si, diante dos olhos de todos. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 11 e 12. Nós vamos perceber, à luz das Escrituras, que Absalão toma as concubinas de Davi e se deita com elas diante dos olhos de todos, desonrando seu próprio pai, destacando que aquilo que foi feito às encobertas por Davi seria realizado de forma terrível dentro da sua casa por seus próprios filhos. Escolhas erradas prejudicaram a vida de Davi. E nós percebemos muito bem que em Cristo nós precisamos tomar a decisão certa, sermos guiados por Jesus ao invés de cedermos à tentação. Para fechar a aula, o terceiro e último subtópico destaca o seguinte: o contínuo cuidado que precisamos ter. Qual é esse contínuo cuidado que nós precisamos ter como cristãos? Servindo ao Senhor e não cedendo à tentação. O pastor Alexandre Coelho destaca que Davi ele passa a ser conhecido como homem segundo o coração de Deus pelo fato agora de reconhecer o seu pecado. Todos nós precisamos reconhecer os nossos erros. Se pecamos, nós precisamos nos arrepender. Você precisa se arrepender. À luz das Escrituras, o próprio texto bíblico diz, através do profeta Natã, isso está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que Deus perdoou a Davi porque Davi se arrependeu amargamente. E já foi demonstrado que Davi, ele colheu as consequências do seu pecado. Davi, ele escreve o Salmo 51, demonstrando agora o seu arrependimento diante da presença de Deus, pedindo ao Senhor para que o Senhor não o lançasse fora da sua presença. Davi nos alerta em seu exemplo aqui que nós precisamos estar com Deus, firmes diante do Senhor, que nós não somos invulneráveis, nós somos sujeitos ao pecado. Davi também nos demonstra que a misericórdia de Deus está disponível para aqueles que buscam a sua presença. A misericórdia do Senhor são a causa então de não sermos consumidos. Isso está presente em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, a misericórdia do Senhor demonstra então a graça de Deus sobre nós. Nós precisamos em Cristo reconhecer os nossos pecados e quando nós estamos em Cristo como nova criatura, nós aprendemos aquilo que Paulo disse, quando há arrependimento. Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou então a graça de Deus. O perdão dos pecados está disponível para você. Está disponível para a tua vida. Então aceite a Jesus e fique firme diante da presença do Senhor. Eu espero que a aula de hoje possa ter contribuído com você.
Se eu te ajudei, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também na nossa rede social, o endereço está aí. Olha, eu vou ficar muito feliz se você compartilhar também nos teus stories, isso é bênção de Deus, que Deus abençoe a sua vida em Cristo. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso e compartilham também em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus, está na hora de voltar. Você precisa se arrepender. E você pode fazer isso dizendo eu quero aceitar Jesus, escrevendo no comentário abaixo aqui desse vídeo, compartilhando também aí com o teu celular, ou então escaneando com o teu celular esse QR Code que está aí, e nós vamos estar orando por você para que Deus em Cristo abençoe a tua vida poderosamente em Cristo Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Alexandre Coelho, que pode te abençoar muito durante esse trimestre. Você adquire esse material na editora CPAD, entra no site, compre o seu, vale a pena você ter esse material em mãos. Também quero indicar para você o texto do Warren V. Emerson, o comentário bíblico sobre os livros históricos, analisando aí essa perspectiva do capítulo 11 de 2 Samuel. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Eu te aguardo por aqui na próxima aula. E eu espero que Deus em Cristo abençoe a tua vida de forma especial. Na lição de número 7, onde nós vamos estar estudando sobre o tema Construindo Tudo para a Minha Glória. Um beijo no teu coração. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.